Agora nós vamos dar prosseguimento aqui com o projeto 5 da disciplina de Mecânica Clássica Computacional, ondas de choque e sólidos. A referência é o livro do Landau, que eu coloquei na apresentação do curso, em especial o capítulo 24, Shocks, Waves and Solitons. Em 1884, Russell ele observou no canal de Edimburgo-Glasgow que uma onda de um formato inicial arbitrário evolui em duas, ou possivelmente mais ondas, com diferentes velocidades, né? Então, eu deixo aqui a figurinha do experimento que foi repetido recentemente, aqui com o link, caso vocês queiram ver. E a ideia é que cavalos puxam um barco, né? E isso forma uma onda nesse canal, e essa onda se propaga e depois se separa em ondas bem definidas, né? E essa separação e essa a formação de ondas solitárias, né, é o que dá origem a esse nome sóliton, tá? E a velocidade de propagação dessa onda de formato bem definido, que a gente vai denotar por c, o Russell descobriu uma relação empírica fenomenológica, né, entre essa velocidade c, a profundidade do canal, né, da água h, e a amplitude da onda, né? Então, ele derivou essa relação aqui. E o que essa relação está dizendo para a gente? É que quanto maior a amplitude da onda, maior sua velocidade de propagação. E isso é uma coisa que a gente vai voltar bastante nesse projeto, tá? Qual que é o primeiro modelinho que a gente pode utilizar para ver essa propagação de ondas em um meio, né? No projeto passado, a gente utilizou as equações de continuidade e Navier-Stokes para descrever um fluido, né? Lembrando que a equação de continuidade dá uma conservação de massa, né? Então, a gente tem a derivada temporal dessa densidade aqui, ρ, e temos esse termo aqui com o divergente de J definido como sendo ρ vezes esse campo de velocidades do fluido, né? Aqui, para a nossa discussão, vamos considerar o caso unidimensional, né? E mais ainda, vamos pensar num fluido que ele tem uma velocidade constante igual a c, tá? Então, ele tem simplesmente uma velocidade constante. Então, o que olhando essa equação de cima, a gente fica, né, que del t mais c del x igual a zero. Quais que são as soluções? O que a gente pode colocar nessa equação e encontrar uma solução? Bom, qualquer função de uma forma que seja uma função de x menos ct, vocês podem verificar que ao colocar nessa equação vai ser uma solução da equação de advecção. E o que essa função f de x menos ct descreve? Ela descreve uma onda se propagando com velocidade c sem mudar de formato, né? Então, essa é a primeira informação desse projeto. Se a gente estiver usando essa equação de advecção, a solução dela vai ser uma onda com uma velocidade constante de propagação, com uma velocidade de propagação constante. A equação seguinte que a gente vai olhar chama equação de Burgers, e ela pode ser escrita tanto dessa forma aqui como dessa outra, essa segunda forma é chamada de forma conservativa. E o que ela é? Na verdade, ela é uma variação daquela equação que a gente viu no slide passado, de advecção, na qual a velocidade, que era constante no último caso, é substituída por epsilon u, né? E por que a gente faz isso, né? A gente faz isso para ser compatível com aquela observação do Russell, que quanto maior a amplitude da onda, né, quanto maior for o U dessa onda, desse perfil da onda, mais rápido ela vai se propagar, tá? E é isso que eu digo aqui, né, que a velocidade de propagação vai depender da amplitude. As partes mais altas vão se propagar mais rapidamente, né? Ao contrário da equação de advecção, vai haver uma mudança no formato da onda, né? E o que vai acontecer? Vai acontecer a formação de uma onda de choque, né? Então, as partes com com maior amplitude da onda vão se propagar mais rápido, elas vão para frente dessa onda se propagando, né? Então, elas vão chegar à frente de onda, e essa frente de onda vai ser bem pronunciada, né? Bem abrupta, e isso equivale à formação de uma onda de choque.
Na referência, vocês vão ver que tem um algoritmo para resolver essa equação de Burgers, né, que eu estou repetindo aqui, né? E vocês vão perceber que o procedimento, né, para a gente resolver essa equação vai ser muito similar ao que a gente estava fazendo no projeto 4, no sentido que a gente vai discretizar as derivadas também, né? Note que agora a gente tem derivadas temporais e espaciais, né? Só vai aparecer uma derivada em x porque a gente está trabalhando em uma dimensão, né? Então, a gente tem uma dimensão espacial e temos o grau de liberdade também temporal, né? Eu não vou fazer passo a passo a discretização das derivadas, vocês podem olhar os detalhes na referência. E o que, que a gente vai fazer? Então, a gente vai ter um espaçamento na nossa rede unidimensional Δx e vamos ter passos temporais Δt, né? Vocês vão ver que quando a gente escrever a forma discretizada dessa equação de Burgers, uma combinação que vai aparecer muito é essa daqui, epsilon Δt dividido por x, né? E ela é tão importante e relevante nesse problema que a gente dá um nome para essa quantidade, beta, e é chamado número de Courant-Friedrichs-Levy. E a estabilidade da solução dessa equação de Burgers está aliada ao fato de a gente escolher um beta menor que 1. Então, para a gente ter uma solução estável, a gente precisa que esse número CFL seja menor que 1. Né? E, obviamente, como qualquer problema que envolva equações diferenciais parciais, a gente precisa, quando for resolver nosso problema, não só falar qual equação nós estamos resolvendo, mas também para que condições de contorno estamos resolvendo. Então, isso vai depender de cada problema e isso vai estar claro no enunciado do problema que eu vou passar para vocês, do projeto que eu vou passar para vocês. Bom, esse daqui é o resultado que vocês vão encontrar no livro para discretização da equação de Burgers. E o comentário que eu tenho que fazer é que vocês vão ver que tem dois índices para a solução aqui, né? O primeiro índice é esse índice espacial, né, associado à coordenada x, né? E o segundo índice é o índice temporal, né? Então, relacionado com a evolução temporal, né? Então, esse algoritmo aqui está dizendo para a gente como ocorre a evolução temporal do ponto I, né? Então, porque a gente tem o ponto a onda, né, o U, na posição I, por um instante de tempo j mais 1, está relacionado com a onda no instante de tempo j, né? Então, no instante de tempo anterior. Vocês vão ver aqui, ó, do lado direito da equação só aparece j, né? Então, essa é o que vai dar a evolução temporal. Mas a evolução temporal para um dado ponto I da nossa rede, ele está relacionado com, no instante de tempo anterior, outros pontos que não são o I, né? Então, vocês vão ver que aparece I mais 1 e menos 1 também, além do próprio ponto I, né? Então, essa discretização aqui tem vários índices. Eu recomendo implementar no código com cuidado para não se perder. Até agora, né, a gente falou, né, da advecção e da propagação de ondas das diferentes amplitudes com diferentes velocidades, mas a gente ainda não falou de dispersão, né? Então, o que a gente viu? Que a equação de Burgers ela pode transformar uma onda suave nessa onda de choque devido a essa propriedade de amplitudes diferentes se propagar com velocidades diferentes, né? Mas existe um outro fenômeno físico, né, que é a dispersão. Corresponde a onda se alargar ao se propagar no meio, né? Que é um fenômeno distinto do que a gente viu nessas outras equações, né? Como exemplo, vamos considerar uma onda desse tipo aqui, exponencial de mais ou menos i kx menos ômega t, né, que é uma onda se propagando aí, né? Se a gente substituir essa equação, essa solução, né, na equação de advecção, o que vai acontecer? Né? Então, a gente precisa tirar a derivada temporal e a espacial. A gente vai chegar à conclusão que ômega é igual a ck, né? E isso daqui é uma relação que a gente chama de relação de dispersão. Toda vez que a gente escreve ômega como função de k,
Isso é chamado uma relação de dispersão. E a velocidade de grupo está relacionada com a derivada desse ômega com relação a k, né? Então, nesse caso aqui, que eu acabei de mostrar para vocês, ômega igual a ck, a velocidade de grupo é simplesmente a derivada de k, então a velocidade de grupo é constante, né? Então, o que acontece? Todas as frequências dessa onda se propagam com a mesma velocidade, então a gente não vai ter dispersão. O que a gente precisaria para ter dispersão, né? Então, além daquele ômega igual a ck, eu vou introduzir um termo aqui proporcional a k ao cubo, né? De tal maneira que quando a gente tomar a derivada de ômega com relação a k, a velocidade de grupo vai ser uma constante, como a gente tinha anteriormente, mas também vai ser um termo que depende de k. Então, a velocidade de grupo vai estar relacionada com as frequências. Note que eu escolhi incluir um termo k ao cubo, né? Porque quando eu derivei ele ficou k quadrado, e dessa maneira eu não estou diferenciando entre as frequências positivas e negativas, né? Porque eu tenho um k quadrado aqui. Se o termo que eu tivesse incluído fosse alguma coisa tipo menos beta k quadrado, daí eu teria esse problema que eu não quero lidar, né? Então, por isso que eu fiz isso. Então, para ter uma ideia de como que seria uma equação que leva em conta a dispersão, vamos pegar aquela onda propagante que a gente acabou de conversar, né? O E é mais ou menos I kx menos ômega t, né? E vamos pensar como que a gente pode obter um ômega, né? O ômega vem simplesmente da gente tirar a derivada temporal dessa solução, né? Como que seria um termo proporcional a k, né? Ele vem da gente tirar a derivada primeira com relação a x, né? E como que seria um termo proporcional a k ao cubo, né? Que é o que a gente queria para ver a dispersão, né? Então esse termo teria que ser alguma coisa proporcional à derivada terceira com relação a x, né? Então, juntando isso, a gente escreve essa equação aqui, que ela tem todos esses elementos, né? Então, ela vai gerar uma relação de dispersão do tipo que a gente está procurando, né? Por causa desse termo, por causa desse último termo aqui que a gente adicionou. Tá? Agora a gente tem todos os ingredientes para juntar, né, todas essas peças para produzir os solitons nessas águas rasas, né? E a equação que vai descrever a dinâmica desses sólidos é chamada de equação de Korteweg e de Vries. Eu vou chamar ela de KdV por simplicidade, tá? E ela tem todos esses ingredientes que a gente acabou de discutir, né? Ela tem a derivada temporal, tal qual a gente tinha na equação de advecção. Ela tem a velocidade de propagação dependendo da amplitude da onda, né? Como a gente viu na equação de Burgers. E acabamos de introduzir um termo com a derivada com relação a x, a derivada terceira com relação a x, que vai introduzir a dispersão, né? E o que essa equação aqui vai dar para a gente de interessante com relação a solitons, né? É quando a gente escolher os parâmetros aqui, de tal maneira que vai haver uma competição entre o alargamento devido à dispersão, né? Então esse termo aqui vai tender a alargar a nossa onda, e vai ter um estreitamento devido a esse termo não linear aqui, como a gente discutiu, de diferentes velocidades, de ondas com diferentes porções de amplitude da onda se propagando com diferentes velocidades. Existe uma solução analítica para essa equação de KdV, que eu deixo aqui para curiosidade de vocês, que essencialmente ela é obtida escrevendo a equação de KdV e fazendo essa mudança de variáveis aqui. Ao fazer essa mudança de variáveis aqui, a gente cai nessa equação e a solução é proporcional a uma secante hiperbólica quadrada, né? Lembrando que secante hiperbólica é 1 sobre cosseno hiperbólico. E vocês vão notar que nessa solução eu escrevo um xi0 aqui, que ele está relacionado com a fase inicial da nossa onda, né? Então, se a gente tiver as condições iniciais, a gente consegue calcular xi0, e daí essa expressão aqui, essa solução analítica, vai dar a evolução dessa onda. Mas o que a gente quer fazer nesse projeto é realmente resolver numericamente e ver a evolução de solitons
regidos por essa equação de KdV. Novamente, os detalhes de como discretizar, né, e chegar nessas expressões que eu estou colocando nesse slide são dados em detalhes na referência. Eu não vou reproduzir aqui, né, mas eu quero chamar a atenção para algumas coisas nesse algoritmo para a solução da equação de KdV. Né? Então, como eu falei, o primeiro índice denota o índice espacial e o segundo índice vai dar em qual instante de tempo a gente está calculando. Né? Ao contrário do algoritmo que a gente viu para a equação de Burgers, olha o que acontece aqui. Né? Para escrever a solução no instante de tempo j mais 1, é necessário saber a solução no instante de tempo j, ou seja, o instante de tempo anterior, mas também é necessário saber a solução no instante de tempo, 2 instantes de tempo para trás, j mais 1. Né? Então, repetindo, para um instante de tempo j mais 1, é necessário conhecer a solução no instante anterior e 2 para trás também. Então, j menos 1 também. Né? Então, isso faz com que a gente precise de um primeiro passo, né? Porque a gente vai começar de um passo inicial, dado pela condição inicial do nosso problema, né? E daí a gente não vai ter um outro passo para utilizar essa expressão aqui, né? Então, o primeiro passo do nosso algoritmo vai ser diferente, né? Então, a gente vai ter um instante, né, j igual a 0 conhecido e dado pelas condições iniciais do nosso problema, né? E só para o instante j igual a 1, a gente vai usar essa outra discretização aqui, que ela é menos precisa, mas a vantagem dela é que ela consegue dar a evolução temporal para o primeiro passo. Né? A partir do ponto que a gente tem 0 e 1 calculados, a gente pode voltar nessa expressão aqui de cima e usar essa expressão para fazer a evolução temporal para todos os outros instantes de tempo que a gente desejar. Né? Se vocês olharem com cuidado, vocês vão ver um outro problema, uma outra dificuldade que a gente vai encontrar, né? Que normalmente, né, para qualquer instante de tempo, i igual a 0 e i igual a n, ou seja, os pontos das duas bordas, eles estão fixos, né, são as condições de contorno. Né? Mas os vizinhos dele, né, então, i igual a 1, né, então, vamos desenhar aqui para ajudar a nossa discussão. Então, a gente tem nossa rede aqui unidimensional, temos i igual a 0, temos i igual a n, que estão fixos pelas condições de contorno, e temos os outros pontos, que variam de acordo com essa discretização aí que a gente acabou de ver. Né? Então, esse seria o i igual a 1 e igual a n menos 1. Né? Então, o que vocês vão notar se vocês olharem essas expressões? Olha o que aparece. Aparece tanto i mais 2 nelas, como i menos 2. Né? O que, tirando esses pontos das bordas, não é nenhum problema, porque todos os outros pontos têm 2 vizinhos para a direita e 2 vizinhos para a esquerda. Então, isso não é um problema. I igual a 0 e igual a n também não são problemas, porque eles estão fixos pelas condições de contorno. Os problemas são i igual a 1 e i igual a n menos 1, porque i igual a 1 não tem 2 vizinhos para a esquerda, não existe um ponto aqui. E i igual a n menos 1 não tem 2 vizinhos para a direita, não tem um ponto aqui. Né? Então, a gente vai ter que fazer mais alguma coisa. Né? Quando a gente estiver calculando então, a evolução temporal para o i igual a 1, né, e da mesma forma que a gente teria o problema para o i igual a n menos 1, a gente vai substituir nessas expressões, né, então para o i igual a 1, a gente vai substituir o ponto i menos 2, né, por i menos 1. Né? Ou seja, a gente vai, para esse ponto, a gente vai substituir onde aparecer pelo o 0. Né? Da mesma forma, quando aparecer o vizinho da direita para o ponto, aliás, 2 vizinhos para a direita para o ponto n menos 1, a gente vai substituir esse ponto pelo ponto n. Tá? E daí, com isso, a gente consegue usar
todas essas discretizações desses slides aqui, que eu dou nesses slides aqui. Tá? Então, esse vai ser o projeto vai abordar tanto a equação de advecção, a equação de Burgers e a equação de KdV. Eu vou dar condições iniciais e deixar muito claro no enunciado as quantidades a serem calculadas. Tá? Então, como de costume, eu peço para depois do vídeo vocês olharem o PDF com o enunciado do projeto para saber o que é pedido.